Fala amigos do Tio Canada, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Canadense. Hoje o meu convidado, o Vitor, está aqui comigo e ele vai falar a respeito de como trazer o pet para o Canadá, a experiência dele, quanto que ele gastou, como que foi a burocracia, a logística, toda a experiência, né? Então, o Vitor chegou recentemente aqui, chegou em setembro. Setembro, chegou com a esposa, com a Irina. O Vitor é um seguidor, é parceiro, hoje virou amigo e vizinho aqui, veio estudar também na Bow Valley, aqui em Calgary, né? Então ele vai contar pra gente, porque esse é um assunto que muitas pessoas nos perguntam, querem saber mais como que é a experiência de trazer pet, ainda mais aqui para Calgary, tem o fator clima, outras coisas. Então fica até o final desse vídeo aí que você vai entender se vale a pena, se vale a pena, vale, né? Vale. Mas não é isso. É se dentro do seu plano Canadá, se é possível trazer os seus pets, porque não é tão simples assim. É uma série de fatores que você precisa entender, que você precisa pesquisar, saber como que fazer. E nesse vídeo, o Vitor, que entende bastante do assunto aí, que trouxe os dois pets, vai falar com a gente aí. Esse vídeo é um oferecimento do nosso parceiro Go North Consultoria de Imigração. Se você está pretendendo vir para o Canadá, está precisando de uma força aí, abertura de perfil no Express Entry, aplicação de visto, mudança de status, se você já está aqui no Canadá, precisa fazer alguma extensão, que nem eu estou fazendo, a extensão do visto de estudos, qualquer alteração dessa maneira, entre em contato com eles através do e-mail aqui, é tiocanada@gonorthsa.com, e uma pessoa muito especializada vai te retornar, vai te dar todo o auxílio que você precisa aí para dar um pontapé aí inicial ou melhorar o seu planejamento aí. Bora lá, Vitor, se apresente para os nossos amigos aqui do Tio Canada. Quem é você? Quem que é o Vitor? Quem são seus pets, sua família? Da onde que você é no Brasil? Fala pessoal, meu nome é Vitor, eu tenho 26 anos, eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Atibaia, terra do morango. Terra do morango? Cidadinha gostosa, viu como tem morango bom lá, viu? Rapaz, aqui não tem morango não. Aqui não tem não. Eu sou da área de marketing, sempre trabalhei com isso no Brasil e hoje eu estou estudando aqui também Business na Bow Valley. Ah, show de bola. Atibaia é perto de Campinas, ali acho que tá uma horinha de carro de Campinas, mais né? ou menos isso. Mais ou menos. É mais frio lá em Atibaia, não é? Ah, é. A gente é mais perto das montanhas. As Rock Mountains. Engraçado, é da Big Rock. É, Big Rock. A Pedra Grande. Verdade, é onde o pessoal pula de paraglider lá, Power Paraglider tem umas também. trilha boa lá também. Ah, que legal. E ali é perto da represa da... como chama a represa de água que alimenta São Paulo? Tem a de Nazaré. Nazaré Paulista, que é um pouquinho pro canto ali. E tem uma outra também, que agora eu não vou lembrar mais. Serra da Cantareira. Provavelmente, alguma coisa assim. Tem umas 2, 3 represas ali perto, tem bem água grande. pra caramba ali, né? É bonito. Região bonita, Atibaia. Visitem Atibaia, eu já fui muito pra lá. No meu primeiro emprego, eu fazia entrega de material elétrico, eu ia numa... Acho que tem uma elétrica São João lá, tem uma elétrica grande lá, que eu ia lá direto, era um dos maiores clientes da loja que eu trabalhava, adorava fazer entrega lá. Aí eu lembro que tinha uns restaurantes pequenininhos lá, vende umas tubaínas de umas cidades lá perto, lá tem umas tubaína famosa pra caramba lá, e eu esqueci o nome, cara, é o nome de uma cidade lá do lado. Mas vamos parar de falar disso, de Atibaia, e bora falar dos seus pets. Quem que são os seus pets? Tenho 2 gatinhos, o Bruce Wayne e o Barry Allen, 2 gatinhos irmãos adotados, resgatados do terreno. Olha só, Bruce Wayne é o Batman. É o Batman. E o Barry Allen é o Flash. Barry Allen é o Flash, olha só. A personalidade deles são o nome deles. É mesmo? Engraçado que o irmão... O mais sentido seria ser Batman e Robin, né? Mas não deu. Não deu. A personalidade não casou. Ah, entendi. E aí teve que ser o Robin. Sensacional, sensacional. Cara, em qual parte do processo do planejamento Canadá vocês decidiram trazer os pets? Desde a etapa 0. Sempre... Desde o começo a gente nunca cogitou deixar eles lá com a família, com amigos ou, sei lá, dar para adoção. Né? A gente lá em Atibaia morava com um cachorro, a gente tinha um cachorro, o Vader. Darth Vader. Ele era um pastor belga, todo preto,
Né? Os gatinhos também são todo preto, aí fez uma família lá. Então era muito bonitinho os três juntos. E o cachorro não deu pra trazer? O cachorro não deu pra trazer, ele é muito grande. Vocês vão descobrir aí como isso seria um empecilho muito grande, até porque a gente vive em apartamento e tudo mais. Então a gente resolveu só trazer os 2 gatinhos. O meu cachorro tá com a minha mãe hoje num sítio bem legal. Tá legal. Tá legal, ele tá bem. Tá melhor que a gente. É. E os 2 gatinhos estão com a gente aqui hoje, super parceiros. Entendi. Quem que é mais apegado aos gatos, tua esposa ou você? Essa pergunta é difícil, viu? Olha... Disputa grande. Disputa grande. É que nem perguntar pro pai qual que é o seu filho favorito. Às vezes tem... Porque o que eu vejo é assim, às vezes as pessoas querem trazer o pet... Pode ser assim, um dos dois, a esposa ela é mais sentimental e tá com medo de ficar solitária aqui no Canadá e decide trazer o pet para ser esse auxílio psicológico. Teve esse peso durante a decisão ou não? Tipo, nós amamos gato e boa, feliz ou triste no Canadá, os gatos têm que estar junto. Não, os gatos sempre têm que estar junto com a gente. Né? A minha esposa... Era uma saída, tipo assim... É como se eu estivesse levando um remédio para algo que possa acontecer, porque depois a gente vai conversar sobre isso. Não, também, assim, eles são nossos companheiros hoje, né? Porque o tempo que a gente passa em casa, eles estão junto com a gente, né? Eu tô mexendo no computador, tô estudando, ele tá ali deitado no colo, ele passa na frente na hora da prova, sempre aquelas tem coisas. Companhia. Sempre tem companhia. Então, nunca passou na nossa cabeça deixar eles, né? Então, a gente trouxe eles porque a gente gosta muito deles, né? A minha esposa sempre teve gato. Né? A gente brinca com ela que ela teve um gato dinossauro que viveu mais de 20 anos. Caramba! Viveu mais de 20 anos. Então a vida dela toda ela teve gato. Né? Então ela, como sempre teve um apelo muito emocional com os gatos, ela sofreu muito com algumas coisas que a gente passou nesse planejamento todo. Né? E então sempre foi pra gente a ideia de trazer eles, porque a gente sempre quer estar junto com eles. Esses gatos que vocês trouxeram, vocês estavam há quanto tempo com eles e que idade eles tinham no momento que vocês vieram? A gente adotou eles, né? Então no momento que a gente começou o planejamento do Canadá, eles tinham poucos meses, né? Mais ou menos uns 3 para 4 meses. E quando eles embarcaram, eles tinham aproximadamente 1 ano e meio, um pouquinho mais. Entendi. Eles eram bem novinhos. Sensacional. Nunca passou na cabeça, eu vou querer reduzir o nível de dificuldade do meu plano Canadá e vou deixar os meus pets com os meus pais? Não imagine. Mas reduziria? Nossa, reduziria muito. Seria ali um estresse evitado absurdo. E um investimento não, né? Um investimento ali, vamos falar investimento, né? Porque a vida deles estão aqui com a gente. Foi um dinheiro que a gente colocou bem alto também, assim, teve que se planejar. Depois eu vou te perguntar quanto, fica aqui que você vai ver quanto. Então vamos falar do processo logístico, como é que foi para trazer eles, assim. Explica pra gente como faz você mesmo, como que foi esse processo? Assim, conta a big picture. Ok, vamos lá então. A gente sempre soube que você poderia transportar os seus seu pet no avião, né? Então, existem algumas formas, né? A mais conhecida é você levar o seu pet com você. Seja na cabine com você ou despachado no mesmo avião. Né? Se você vai despachar o seu pet, se ele vai embaixo da aeronave, tem alguma série de coisas que você precisa ficar atento, né? Se ele tem chama camel, né? Que é a mala de transporte, se ele tem o peso, né? Se ele tem alguma série de restrições e tal, quantidade de bichos na aeronave, isso importa também. Depende da companhia aérea, depende do avião, então é bom você se atentar a tudo isso. Se você quer levar ele com você dentro da aeronave, porque às vezes é um cachorro menorzinho, um gato que é muito sensível, as pessoas preferem levar eles perto o tempo todo. Né? Saiba que é uma bagagem de mão que você vai ter que deixar de lado, que entra como bagagem de mão. Normalmente a gente já está vindo para o Canadá, traz a vida toda, muitas malas, então isso vai influenciar. Exatamente, é uma mala de mão a menos. Tem uma medida certa, tem um peso certo, né? Para vir na cabine, são até 10 quilos o bichinho com a mala. Então, se o bichinho precisa fazer uma dieta, comece já. Nossa, tem tudo isso. Tem tudo isso. Eu achei que era só eu que precisava fazer uma dieta. Tem uns bichinhos aí que se quiser voar na... Precisa fazer uma dietinha também. Caramba. Né?
tem remédio, se ele tem que vir sedado ou não, né? Se você está trazendo a vacinação, tem toda uma série de questões que você precisa ficar atento. Aqui no Canadá é um país aberto, claro, né? Ele está super aberto, então é super fácil essa questão de documentação. Eles só pedem que você tenha o CVI, que é uma espécie de passaporte dos bichinhos, né? E a vacinação em dia da anti-raiva. Anti-raiva. A antirrábica, né? Tá. Precisa estar com validade inferior a 1 ano. Entendi. Onde consegue esse CVI? CVI, o nosso método, como a gente fez com uma empresa, que a gente já vai conversar sobre isso, eles tomaram conta de toda essa parte, né? Então eu só levei no meu veterinário de confiança e ele emitiu um laudo que a empresa me passou. Tá. E ele emitiu um laudo super simples. E daí pra frente eles tomaram conta disso. Entendi. Né? Uma coisa que eu queria saber também todas as companhias aéreas, elas transportam pets? Todas é meio difícil. Não, as que você viu para vir pro Canadá a hora que você estava cotando. Sim, elas transportavam. Tá. Mas vocês vieram com qual? A gente veio, na verdade a nossa viagem foi bem longa, a gente fez algumas paradas, stopovers. A gente veio com a Copa Airlines até a Colômbia. Tá. E da Colômbia para Toronto a gente foi de Air Canada. Tá. Foi uma viagem meio longa, assim. E depois de Toronto para cá? A gente veio de Air Canada. Air Canada também. De Toronto até Calgary. E os seus pets vieram com vocês na cabine? Na verdade, a gente despachou eles. A gente foi a empresa contratada que despachou num avião separado. Veio direto com a Air Canada, de São Paulo, importante isso. Se você mora no Nordeste ou alguma outra região do país, do Brasil, saiba que ele vai precisar ir para São Paulo, se você precisar despachar ele com um outro avião. Então a gente contratou a empresa que foi pela Air Canada direto para Toronto, Calgary. Tá. E quando você estava pesquisando, como que você chegou a ver a opção de trazer eles com você e não rolou? Exatamente, isso é muito importante dizer, porque assim, a gente veio da leva da pandemia, os vistos aprovados na pandemia, então foi toda uma correria. O nosso visto foi aprovado na primeira semana de agosto. Depois de quanto tempo aplicado? O nosso foi rápido, assim, ligeiramente rápido, a gente aplicou em março. Foi bom? Foi rápido, a gente tem uns amigos que ficaram anos, né, um ano pelo menos esperando. Então a gente saiu visto dia 6 de agosto, dia 1º de setembro a gente desembarcou aqui. Então foi muito rápido o processo. Né? Como a gente pegou um número muito grande de número de passagens aumentando e pessoal querendo viajar, querendo vir para o Canadá, porque tava desespero, né? Como eles abriram a fronteira, começavam os intakes e a galera queria vir. Então, uma dica muito importante ligue na companhia aérea, seja na Copa, na Air Canada ou qualquer companhia que você vá fazer sua viagem. E pergunte, antes de comprar sua passagem, se tem disponibilidade, se tem vaga, né, pro pet. Naquele voo. Depende, né? Cada aeronave, cada companhia tem um limite de 2 a 4 bichos por aeronave. Então, na cabine com os passageiros. Isso. No compartimento também tem um limite, mas aí depende deles, né? É muito pequeno. É concorrido. Concorrido. E paga uma passagem aérea pro pet? Não, você paga só uma taxa lá de embarque pet. Depende da companhia, de 50 a 100 dólares. Pode ser um pouquinho até mais. Esse valor até ok. Então, se acaso você conseguir... e precisa comprovar as vacinas no avião, tudo aqui a mesma coisa? Isso, é o CVI. Mesma coisa lá. Precisa estar tudo em mão. Se conseguir trazer no voo, então, se o pet for até 10 quilos... Conseguir vaga é o jeito mais fácil. O jeito mais fácil, assim, depende um pouco. Eu vou contar um pouquinho de como foi com a gente. Mas com certeza é o jeito mais barato. Com certeza é o jeito mais barato. Mais barato. Por que o nosso não foi tão... a gente percebeu depois que não seria tão legal. Como a gente fez muito stopover, a gente parou em Panamá por algumas horas, a gente parou na Colômbia por 24 horas, a gente parou em Toronto por 12 horas. Imagina o bichinho com a gente esse tempo todo, preso dentro de uma jaulinha. Entendeu? Querendo ir no banheiro, aquela movimentação louca. Ainda mais gato, que é um pouco mais sensível. Cachorro até passa. Cachorro é mais vida louca. É mais tranquilo. Né? Você solta ele num cantinho pequeno, ele tá bem ali. Você leva ele passear e tal. Sofre também, claro. Né? Mas o gatinho é mais ainda. Então, nessa nossa viagem,
valeu muito mais a pena esse aspecto esforço físico dos bichinhos, entendeu? Imagina você carregando mala, cara, é como a gente comentou, sua vida toda tá em mala, você vai carregar 50 malas e o bichinho, para onde... Dá dó do bichinho, cara. Exatamente, entendeu? Então, se a sua viagem tem muita escala, muita conexão, considere despachar pela saúde do bichinho. Entendi. Entendeu? Entendi. Não, legal. E... Uma coisa importante também, assim como você precisa ligar na companhia aérea para saber se tem disponibilidade antes de comprar a passagem, não compre a Camel, a bolsa de transporte, também em promoção. Porque cada companhia aérea, cada voo tem o seu limite, né? Por mais que tenha algumas bolsas que já é vendida como bolsas, mala de transporte. É aquela caixa quadrada. Isso, tem essa rígida, né, que a rígida é para despachar embaixo do avião. Ah, tá. E a que vai na cabine é a mole, é de tecido. Então fique atento às medidas, né? Porque aí você vai comprar a mala, tá na promoção, você gasta lá 100, 200 reais. E não é aceito. E aí não é aceito, cara. Tanto seja menor, porque aí você poderia dar muito mais conforto pro seu bichinho, ou é maior e você não vai conseguir embarcar mesmo. Então seria conseguir a passagem para depois ir olhar a bolsa. Exatamente. Essa descobrir se tem um espaço pro seu pet. Aí sim você adquirir a passagem para você pensar numa mala e tal. Na questão do gato, você tem que ainda ter a pensar a questão da adaptação com o ambiente e tudo mais, essas coisas. E no caso vindo de avião, se ele for mais de 10 quilos, ele vai ter que ir para... Automaticamente embaixo. Daí precisa ser essa gaiola rígida. A rígida. E é climatizado lá embaixo? No ambiente de pet, sim. Ah, tem um ambiente, certo. No ambiente certo, sim. E existe alguma medicação que você dá pro pet vir dormindo, calma, algum calmante? É interessante isso, né? Consulte sempre o seu veterinário de confiança, se ele indicar, né, ou não. Então, realmente a vidinha do seu bicho que está em risco. Falando da sua experiência. Exatamente. Se ele for com você na aeronave, ele normalmente tem um entendimento que é bom dar sim, um calmantezinho para a viagem ser mais tranquila. A partir do momento que ele é despachado, ou no nosso caso, que ele vai para uma empresa, eles não aceitam. Eles conferem se o bichinho está acordado. Porque caso tenha alguma emergência, caso o bicho precisa ficar esperto, ele não vai estar. Entendeu? Então eles têm uma regra para eles não estarem sedados com tranquilizante. Não pode. Não pode. A gente não arriscou, a gente não quis dar. E não pode. E não pode. Nossa, interessante. Me fala uma coisa a respeito de qualquer raça pode trazer peso, porte, como que... Você falou um pouquinho do porte, raças, como que você sabia que aqui no Canadá poderia trazer, alguma coisa assim? Acho que a gente está falando... mais de cachorro e gato. Né? Mais bicho doméstico, assim. Tem outros bichos domésticos. Aqui tem, lá na Home Depot, uma mulher, ela vai com o bode, cara. Com o bode? Com o bode, então... Eu não sei se você tem um bode, se você tem um porco, quer trazer... Porco. Não, eu tô brincando, mas aqui é bem normal ver as pessoas passeando. Cara, a mulher lá na Home Depot, lá com o bode, com as unhas pintadas de preto, cara. Meu Deus do céu. Aí o bode fez cocô na loja inteira, fez xixi, cara. Que coisa... Aí eu falei, cara, e o que te fez ter um bode? Dele, por que eu teria um cachorro também? Ele fez essa pergunta, eu falei, tá certo. Boa pergunta, tá certo, o bode é companheiro da família. Me fala disso. Então, na nossa pesquisa, assim, algumas raças de cachorro, eles são proibidas aqui no Canadá, né? Por eles considerarem violentas, não sei, né? Eu não tenho essa opinião, mas enfim, é regra, a gente tem que se submeter, né? Então, algumas raças, fiquem atentos, pode mudar essa lista o tempo todo. Então, eu não lembro de cabeça certinho. Pode, cara. Algumas mas é mais ou menos nessa linha aí. Rottweiler, Pitbull. Precisa double check, olhar de novo. Esteja certinho. É tudo super fácil arrumar essas informações certinho de marca, de raça no site do governo. E quanto maior o pet, mais caro vai ficar. Porque se ele for despachado, ele vai como bagagem, daí pode ter sobrepeso. Exatamente. Aí falando um pouco mais sobre isso. O seu bicho, ele precisa estar dentro de uma gaiola, de uma kennel, seja própria ao tamanho dele. Então não vai comprar uma kennel porcaria, né, com plástico de má qualidade. Porque assim, imagina, se sua mala chega às vezes detonada... Imagina a gaiolinha do cachorro. Exatamente. Entendeu? Tipo, é o seu bichinho, você ama, você tem sentimento. Você não quer que ele... Imagina se a jaulinha
arrebentar no meio do voo, cara, é a pelo vida amor de dele, Deus, entendeu? Que tá em risco. E você vai só descobrir isso lá na frente. Exatamente. Porque, às vezes, Você nem fica sabendo o que fica aconteceu. sabendo. Chega o bicho debilitado, morto, e aí? Entendeu? Então, compre uma Canon de qualidade e isso não é barato. É isso que eu ia te perguntar. Isso Tem não ideia? é barato, não é barato. A minha, eu comprei duas, não pode Isso o que mesmo é bom. bichinho. Então não vai imaginar que você tem Não. 2 cachorrinhos pequenininhos, eu vou comprar uma média. Não dá. Não dá. É uma pra cada. Uma por cada. É isso que eu ainda consegui. Como os meus gatinhos, eles têm uma diferença muito absurda do tamanho, um é maior e o outro é bem pequenininho, eu consegui comprar para um a média e o outro é uma pequena. Ambos passaram. É um espaço muito legal para os dois. A gente até deixa no apartamento para eles usarem. Mas engraçado que toca alarme de incêndio aqui, a gente bota os dois na pequena. E eles cabem super bem. Olha só, então Exatamente, é grande a exatamente, média. exatamente. Que... Foi na pequena. Falando um pouco de preço, existem muitas marcas e tal, mas assim, considere que uma média a partir de uns 300 a 500 reais você vai gastar, uma média. E assim, a média já vai, já é uma raça pequena para cachorro. Se você tem um Border, por exemplo, Border Collie, um Labrador, você já vai ter que uma grande, até mais uma maior, dependendo do peso. E aí já vai passar fácil dos R$1.000. Passa fácil. Eles têm toda uma proporção, né? Porque você tem que ver assim o comprimento do cachorro tem que ter uma porcentagem para trás, né? A altura dele é uma porcentagem para cima, ele tem que fazer toda uma volta sem precisar ficar dobrado, enfim, é umas coisas assim. Dá para deixar alimento dentro da gaiola para os cachorros, água e ração? Como faz? Muito legal. Como a gente fez o despacho para uma empresa, foi um avião de carga, a empresa falou assim, olha, prepara para ele 2 porções de ração para cada um. Né? Água a gente não precisou deixar porque a empresa, o avião, a Air Canada, colocava para eles sempre. As duas, os potinhos de ração, que a gente comprou uma que ia acoplado na grade, então eles sempre colocavam ração e tudo mais para eles comerem. E boa, entendi. Dá para transportar o pet em qualquer época do ano? Tem o inverno aqui? Como é que faz? Muito legal. Então, se seu pet for despachado por um avião de carga, muito cuidado, que provavelmente vai ser só pela Air Canada. Na verdade, tem uma outra empresa que eles fazem o voo pela Europa. Né? O seu pet vai KLM, será? Eu acho que é. Seu pet... Amsterdã e depois Exatamente. Ele vai para ali, Amsterdã ou para a Alemanha. KLM, e aí então, ele vem para cá. que é parceira Air France, KLM. Exatamente. Ele falou assim, os gatos vão para a Europa antes que a gente? Daí não dá, né? Mas também a gente não cogitou isso porque ia ser muito mais caro do que foi. E, enfim, ia ter uma série de dificuldades que não passam na nossa cabeça. Mas, enfim, se você resolver vir pela Air Canada com eles, despachar no avião de carga, fique sabendo que eles não vêm no inverno. Eles não vêm no inverno? Não fazem um despacho de animal no inverno. Por quê? Porque é um risco, entendeu? Mesmo que na cabine onde eles vão é climatizada, é a mesma temperatura do piloto, tem gente que fica lá e tudo mais, mas o bicho às vezes ele pode ficar um céu aberto, entendeu? Na pista. Numa transferência de bagagem, por exemplo, vai fazer uma conexão. Exatamente. Cara, ficar um minutinho aqui a menos 20 aqui vira picolé. Exatamente. No galpão, que é muito aberto, mesmo que ele seja um pouco climatizado. Enfim, não acho que seja tão rápido quanto eu falei, demora um pouquinho mais, mas senão não daria pra sair. A galera sai, vou me retratar aqui, a galera sai com o cachorrinho a menos 20. Mas enfim, você não sabe quanto tempo fica ali uma transferência de aeronave, se o cachorro ficar ali exposto, a gente não sabe o que 15 minutos que o bichinho fica parado, sem uma coberta e tal, fica doente. Então eles não fazem isso no inverno. Né? Um detalhe muito importante também, não coloque nada do seu bichinho, nenhuma coberta dele, nenhum brinquedo dele, nada dentro da gaiola, porque eles vão tirar tudo. Nem tapetinho? Nem tapete, eles colocam um tapete higiênico na viagem. Então, não Eles coloque têm acesso a abrir a gaiola? Eles têm acesso, inclusive eles têm acesso porque eles lacram, né? Eu até mandei uma foto pro Joel para que ele possa colocar para vocês darem uma olhadinha. Eles lacram, eles colocam informação, eles colocam tudo certinho. Não tem perigo. Não tem perigo, exatamente. Então, não coloque nada. Engraçado porque a gente tem um brinquedo que os gatinhos adoram. Para quem tem gato sabe que não adianta você comprar brinquedo, ele gosta da caixa de papelão. A gente tinha um colar de pérolas da R$1,99. Vagabundo, assim, ó, o colar mais vagabundo que você possa imaginar. A gente teve que trazer do Brasil
porque é o brinquedo favorito dele, cara. Nossa. E ainda bem que a minha esposa pensou nisso e colocou dentro da mala dela. Aham. Porque se a gente tivesse colocado dentro... Teria perdido. Teria perdido, porque eles tiram. Abrem e retiram tudo. Perdemos um cobertorzinho, os cobertorzinhos dele. Ah, você chegou a pôr. Chegamos a pôr. Por isso que a gente perdeu. Aham. Tinha um ou outro brinquedo também, perdemos tudo. Caramba. E nenhum prejuízo material, assim, nada Não, de é. valor. Mas fique atento, porque se for muito sentimental pro bichinho, às vezes você não pode encontrar aqui com uma facilidade. Até se ele adaptar, enfim. Então, tente arrumar um espaço na bolsa. Cara, tem perigo do cachorro Perigo comer, de- engasgar, alguma coisa, ficar sufocado. Sair na aeronave. Perder. Risco, né? Se é Aham. risco, eles querem evitar. Aham, legal. Cara, vamos falar quanto custou essa operação. Você falou que trouxe com uma empresa. Quanto que vocês gastaram para trazer os dois pets, os dois gatinhos, o Bruce e o Barry Allen. Barry Allen? Na época que a gente gastou agora em 2021, em agosto, setembro de 2021, tudo isso é por peso, pelo tamanho da... Fala o tamanho dos seus, o peso, porque daí as pessoas podem ter tipo um comparativo. Uhum. Os gatinhos são pequenos, para vocês terem uma ideia, né? Os dois juntos têm aproximadamente, eu vou falar para vocês aí, uns 6 a 7 quilos. Os dois juntos? Os dois juntos. E separado? O Bruce Feline é um pouco maior, ele tá, na época ele tava de 4 a 5 quilos. Nossa, e o outro é... O outro é pequenininho, 2, 3 quilos, Aham. assim, bem pequenininho, bem pequenininho. Uhum. Então, muita atenção nisso também, porque o peso, o tamanho da embalagem, o tamanho da kennel, ele influencia, é o influenciador nesse processo. Uhum. Nos dois, com as taxas da empresa, a gente gastou $1.400 americanos. É um investimento. Esteja preparado. É um investimento. 1.400 americanos. O dólar americano tá mais de 5 hoje? Tá, na época acho que tava 5,50, uma coisa assim. Seremos os bichinhos, cara. Parabéns. Gente, Não, muito eu acho sensacional. Eu talvez teria trazido, é que eu não tinha. Eu e a Bruna, a gente morou com os meus pais bastante tempo, a gente se apegou aos cachorros. Eu peço para fazer, eu faço ligação de vídeo com meus pais, tenho que ver a cachorrinha. A Lequinha. Eu vou colocar uma foto da Lequinha aqui também para ver, cara, toda peludinha, pequenina, vira-latinha também. Bonitinho. Tinha o outro, só que o outro foi para uma melhor. Foi pra uma melhor. Então, talvez eu teria, não sei. Quem sabe no futuro. A gente gosta, mas não é muito... Eu e a Bruna, a gente... Não sei, a gente acha que a gente ficaria muito limitado a sair, a gente é muito agitado, a gente tá fazendo muitas coisas externas, talvez ter um pet nesse momento. Eu acho que um filho só já tá... Já tá bom. Já tá bom. Então foram $1.400 da... Só a viagem. Só a viagem, só a passagem aérea dos dois. Né? E aí, aqui no aeroporto de Calgary... Peraí, desculpa, 1.400 vezes hoje o dólar vai... Vamos por 5,50. 5,50. 5,50 a gente tá falando aqui. 7,700. Isso, R$7.700, mais ou menos. Só por perto. E aí teve todo o preparo, né? A gente, que nem a dica foi porque a gente cometeu esse erro. A gente tinha comprado 2 malinhas a gente perdeu. A gente deixou com os nossos cunhados que tem gatinho, com a mãe da Irina que tem a gatinha dela, enfim. Tá. Essas malas a gente não recuperou. Aí já 7,700 já foi para 800, 8.000. E aí as duas gaiolas dos dois, né? Que eu consegui pegar num preço bom e tal, eu gastei mais ou menos uns R$700. Estamos em 8.700. Vai subindo. Teve 2 taxas aqui no aeroporto de Calgary. Né? Foram as 2 juntas, taxa da polícia, taxa de retiro, enfim, logísticas. Deu $100 as 2. Mais R$500 aí. Exatamente. Aí fechamos nos 9.000. Uns 9.000 para trazer os 2 gatinhos. Alguma coisinha a mais aí no meio do processo, enfim, mas essa é a base, assim, mais ou menos. Né? Quiser economizar isso, vai ser comprar passagem com antecedência e conseguir trazer eles dentro do voo. Dentro do voo, como bagagem de mão, se o seu bichinho tiver até 10 quilos com a mala de transporte. Isso. Porque daí, às vezes, mesmo que ele vê lá uma passagem mais cara para vir para o Canadá, se ele pensar que ele consegue trazer o bicho dele, ele tem que fazer esse cálculo aí de quanto custaria para despachar. Exatamente. E trazer, cara. Tem que estar no planejamento. Sensacional. O melhor cenário é ele vir com você na cabine. Muito bom.
Como que foi a logística? Você foi lá, entregou os gatos, quanto tempo antes de você pegar o voo de vocês? Então, isso daí foi a parte mais, uma das partes mais dolorosas pra gente, porque a nossa viagem estava marcada uma semana antes da dos gatinhos. Uhum. Foi toda uma loucura também de pandemia, reajustar voo e tudo mais. Então, a gente ia viajar numa semana, eles iam viajar na sexta-feira da outra semana. Uhum. Então, a gente ficou praticamente uma semana inteira com eles morando na casa que a gente estava alugando, Tá. né? Então, eles ficaram uma semana morando sozinhos, com os nossos sogros indo cuidar deles e tudo mais, dar toda a atenção. Uhum. E no dia da viagem, que foi uma sexta-feira, eles iam viajar no final do dia, Uhum. tipo 6 horas, assim, mais ou menos. Eles tiveram que levar os bichinhos no aeroporto de Guarulhos, lá no terminal de cargas, pela manhã. Então, 8, 9 horas da manhã, eles chegaram lá. Seu sogro que levou. Ele que levou, lá para Guarulhos. Então a empresa fez todo o trâmite, mas recebe o petzinho direto no aeroporto. Você nem Isso. entrega para a empresa, ela vai fazer a parte burocrática. Eles fizeram a parte burocrática. Isso é muito importante, porque assim, você como CPF não pode fazer esse despacho com uma empresa, com a Air Canada Cargo. Você Tá. não pode fazer, você precisa de um despachante. Entendi. Você não pode fazer. Porque é uma importação. Basicamente é isso. Então, essa parte do CVI eles fizeram, a gente só levou no veterinário de confiança. Muito importante que o CVI você só pode fazer com no máximo 3 dias de antecedência. Então tem que estar nesse intervalo aí curto. Aham. Né? O seu pet tem que estar em condição de saúde, enfim, aquela vacina e tal. É uns detalhezinhos importantes. mais detalhes do que o que a gente imagina. Né? Exatamente. Bem... Então, ele cuidou de toda essa parte burocrática, mas como eu falei lá no começo, se você mora em outro estado do Brasil, esteja atento, porque vai precisar ir para Guarulhos. Tem que estar em Guarulhos. Guarulhos. Aí vai ter que mandar uma transportadora, deve ter. Exatamente. Uma transportadora, levar até Guarulhos. É. E o medo do Cara, a gente, extraviar nossa. o pet, como que faz? Eu até ia perguntar isso assim, se vocês tinham medo de dar alguma coisa errada. Não, com certeza. Assim, pra gente se preparar para cá, a gente viu diversos perfis também de pessoas que trouxeram bichinhos e tudo mais. A gente mandava mensagem, via como tava. A gente era muito aflito, porque gatinho é muito sensível com esse tipo de coisa. Né? Eles são apavorados. Enfim, a gente realmente não sabia o que esperar. No final, hoje, a gente sabe que foi o melhor. Como eu falei, pela nossa escala, a gente demorou 3 dias para viajar. A gente saiu de Atibaia num dia, a gente saiu dia 27. A gente só chegou aqui dia 1. Caramba! Então, imagina só. Os gatinhos, eles demoraram 12 horas. Eles saíram no final do dia. Aqui no sábado, no horário do almoço, eles estavam chegando. Tranquilo. Então foi muito tranquilo, entendeu? É claro que eles se estressaram, eles chegaram sujos, assim, a gente teve que dar um banhozinho neles na banheira, mas assim, essa foi muito tranquilo, assim, comparado à viagem toda. Vocês tiveram dó dos bichinhos? A gente tem uma dosinha, assim, porque eles chegaram um pouco, assim, assustados, eles chegaram super bem de saúde. Como é que foi retirar eles lá no aeroporto? Vocês já estavam aqui, estava de quarentena. Tava de quarentena, isso. Foi isso? A Irina não estava de quarentena, né? Eu estava em casa. Nossa, coitada dela, porque ela teve um esforço assim absurdo, a logística aqui de Calgary para isso não é nada boa. Né? Ela teve que ir no terminal de carga, sem carro, dependendo de Uber. A cidade aqui é gigante. Conhecia ninguém, nossa. Ela teve que ir no aeroporto de carga, aí deram para ela um papelzinho, porque ela tinha que ir no aeroporto, no terminal, porque aqui é longe, é separado. Aí ela teve que ir lá pagar uma taxa, voltar para poder retirar os bichinhos e sair. Então isso foi muito estressante, assim. Imagina a emoção. Exatamente. Ela chegou lá, ela viu, na primeira vez que ela chegou lá para pegar o papel, ela viu os bichinhos, a gaiolinha deles lá longe. Entendeu? E aí, exatamente, ela falou que ela começou a chorar ali de ver os bichinhos, entendeu? Ela falou com a atendente super se sensibilizou e foi lá ver se eles estavam bem. Ela falou que eles estavam super bem. Ela falou assim, tá muito sujo, mas eles estão super bem. Aí ela deu uma acalmada. Eles se sujam das próprias necessidades. Xixi. Eles não fizeram nenhum cocô, porque é gato. Mas xixi, eles se sujaram. Estavam bem sujinhos, apesar do tapete higiênico que a própria companhia colocou.
Então, a segunda vez que ela voltou, aí ela pegou os bichinhos, viu que estava tudo bem de fato, aí deu uma acalmada. Deu uma acalmada. Aí ela fez todo esse trâmite, vai no aeroporto, pega o papel, daí voltou, daí chegou lá, tava as 2 caixas, esse encontro. Aí ela me falou que foi lágrima pra todo quanto é lado, como rever um parente antigo, né? Nossa. Exatamente. Ela pegou os bichinhos, viu que realmente estavam super sujos. E você aqui de casa Eu aqui de casa só acompanhando. né? Nossa, que situação. A gente aqui longe, vendo tudo. Foi bem assim, preocupante. A gente ficou muito preocupado, né? Muito preocupado com a vidinha deles. Mas foi muito tranquilo, assim, o processo foi seguro. O Uber carrega pet fácil, assim? Como que é? Então, as coisas que Deus faz, né? Eu não sei dizer pra você porque o motorista que carregou ela veio com uma van, cara. As caixas de transporte, pra quem não tem noção, é um negócio absurdo de grande. A média é mais ou menos assim. Tá. Né? 2 caixas absurdas de grande, o cara tava com uma van. Ela chamou um Uber e o cara apareceu com uma van? Apareceu com uma van, cara. Ela não sabia ainda se o Uber carregaria. Exatamente. Ela foi no escuro. Foi no escuro, a gente foi no escuro. A gente não tinha noção do que ia O acontecer. Uber que chegou aqui ou o outro que tava lá? Porque foram... lógico, o que tava lá, né? Foi o que tava lá que ela esperou, pediu pra esperar um pouquinho. Porque ela ia fazer todo o transporte, como o aeroporto, uma região um pouco mais... de um Uber lá dentro pra ir de uma ponta Exatamente, a outra. não dava pra ir andando. Gastou uma grana de Uber. Acho que foi uns mais de $50 de Uber. Então, foi esse providencial nesses detalhes também. Mas daí então, me conta, daí o cara chegou de van. Chegou de van. Deve ter estranhado, né? Uma van chegando no Uber. Exatamente, ela nem viu direito. Aí ela entrou aqui no prédio, saiu lá, pediu pro cara esperar, resolveu o negócio com o papel, entrou no Uber de novo, foi até o aeroporto, que é uma outra viagem, voltou, pegou o papel, liberou os gatinhos e aí com aquele fedor, o cara foi super solícito também, canadense. Foi super solícito, ajudou, abriu a van, baixou o banco, colocou lá os bichinhos. Quando você fala van, é aqueles carros cara, sabe? Sei, aquele carro é muito grande. Cabe a família toda. Então, também foi uma mão na roda, porque se tivesse vindo outro carro... Daí foi providencial, foi Deus que mandou. Foi exatamente. Que legal, cara, que legal. Valeu a pena trazer os pets? Super valeu, né? A gente mudaria algumas coisas, né, nesse processo todo, se a gente pudesse dar um conselho para o Vitor e Irina do passado, né, porque como o nosso visto saiu muito em cima, a gente deixou muito em cima também para pesquisar algumas coisas, né? E a gente ficou naquela, a gente não vai levar os bichinhos no... Quando não deu certo, a gente descobriu, não tinha voo pra gente, não tinha espaço nos voos pra gente trazer os bichinhos, a gente ficou muito mal. Foi uma noite que a gente passou quase em claro, assim, chorando, né? Pensando, porque a gente não tinha pesquisado outros caminhos. Tá. Então a gente falou, o que vai acontecer? Né? E foi uma noite terrível. Até que eu sentei com calma, pesquisei, vi que tinha outra solução que era muito mais caro, mas tinha uma solução. Então a gente ficou mais tranquilo com relação a isso. Mas esse é o conselho que a gente dá para vocês e pra gente, se a gente tiver... Se pudesse voltar ao tempo, eu ia te fazer essa pergunta. Se pudesse voltar ao tempo, que conselho você daria para o Vitor e Irina lá no passado? Pesquisar tudo, né, essa parte de planejamento, de modo geral, no seu plano Canadá. Nunca é o suficiente, nunca é o bastante. Então, esteja aberto para essas possibilidades, né? Eu sei que tem muita gente apegada nos bichinhos, como a gente é. Então, se por acaso o seu bichinho não puder ir com você na cabine, ou mesmo no mesmo avião, não se desespere, né? Busque as outras soluções, mesmo que ele vá para a Europa, e o importante é ele estar com você aqui, saudável e tudo mais. Então, sensacional. Abra sua mente por outras soluções. Cara, esticando um pouquinho o assunto desse vídeo, foi tranquilo para achar um apartamento pet friendly? Muito legal. Foi tranquilo, assim, porque a gente conseguiu achar, mas esteja atento quanto a isso, porque tem bastante restrições, tem né? muita restrição. E tem lugar que aceita gato, não aceita cachorro, tem lugar que aceita cachorro, não aceita gato, não tem normalmente, assim? Então, normalmente eles aceitam gato e cachorro, o que precisa tomar em conta é o porte, tá. Porque se for um porte um pouquinho maior, que normalmente gato é o mesmo tamanho. Aqui no nosso prédio aqui tem uns cachorros. Tem uns cachorros gigantescos. Aqui aceitou tudo. Se você está vindo para o Canadá e está querendo vir para esse prédio, deixa uma mensagem aqui que eu entro em contato com você e te dou umas dicas.
Então, é porque assim, gato normalmente é pequeno, né? Uhum. Então, normalmente eles aceitam gato, cachorro, Paga uma taxa? paga uma mais taxa, a gente paga Quanto aqui uma paga? taxa de $25 por pet. por todo pet, mês. 50 mensal. Exatamente. Então, vai ter uma taxa, Uhum. mas cuidado com o porte, né? Tem que ter algum documento aqui de Calgary para você ter o pet? Tem Tipo, que ter uma licencinha, tem que a ter licença do correr atrás. município. Exatamente, tem que estar registrado. Aham. Aqui não tem animal de rua, sabe? É tudo Só silvestre. Muito controlado. Só vai Legal, achar os cara. bunnyzinhos pulando por aí. E você falou que compensou uma pergunta específica. Eles estão ajudando ou ajudaram na adaptação de vocês aqui, fazer companhia psicologicamente, emocionalmente? O que você acha? Com certeza. Com certeza. Os nossos gatinhos, eles têm uma personalidade muito próxima a gente. Eles são muito grudados. Aham. Então, assim, por mais que eles consigam ficar sozinhos em casa o dia inteiro, até por eles serem irmãos, eles ficam brincando, dormem junto. E como é tudo climatizado aqui, eles não sofrem nada com frio, Uhum. até porque eles são gato indoor. A gente nunca deixou eles saírem de casa. Uhum. Eles ficam super bem dentro do apartamento, com todas as limitações que um apartamento tem, Claro. né, de tamanho, enfim. Mas eles ficam super bem dentro de casa. Agora, no aspecto da gente, assim, da companhia, fez toda e tá fazendo toda a diferença, Uhum. entendeu? Lance da janela deles abrir e sair pra sacada. Como... Não existe, imagina. Peraí, imagina, não existe a possibilidade de você esquecer a janela, você nem abre. Então. Não, Aqui Como eu só que é? abro, porque nosso apartamento aqui é com portas duplas e entre elas tem uma Uma redinha pra mosquito, a tela mosquiteiro. Exatamente. É uma redinha bem firme, assim, não é uma redinha porcaria. A gente, quando precisa deixar um pouco aberto, Pra dar uma arejada. a gente deixa a redinha aberta. Aí é sem problema. Ela inteira ou só Um pouquinho, assim, não porque tem também perigo não do tá tão... gatinho ir lá e... Não tem esse problema. Pelo menos com os nossos. Tá. Eles nunca tiveram esse problema. Então, tipo assim, não tem problema com eles desde que eles não saiam. Exato. Porque- Até porque a gente mora no 31º andar. É. Se eles saírem lá fora, eles são meio loucos, assim. Tem o nosso Barry Allen, É. ele já pulou de uma sacada de 5 metros de altura. Aham. Então, pra ele pular uma sacada, não é pular, né? Pra ele cair, Não vai entender a altura. não. Então a gente não deixa eles sozinhos lá Ah. na sacada. Então tem que Não deixa. tomar esse cuidado. Uhum. Cara, sensacional. A gente falou de tudo aqui que eu queria saber. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma dúvida. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nas mensagens aqui que eu vou pedir pro Vitor me ajudar a Com responder certeza. algumas coisas aqui. Cara, queria agradecer a aula que você deu aí pra gente. Imagina. Sensacional, aprendi. Tinha curiosidade desse assunto. Tem diversos amigos que me perguntam. E nada melhor do que trazer alguém que viveu, teve essa experiência aí. Exatamente. Fico feliz que teve sucesso, né? Fico feliz que deu tudo certo. Muito bom saber. Depois eu preciso conhecer os gatinhos, vou lá conhecer, falar com eles. Obrigado por terem assistido, obrigado pelo seu tempo. Imagina. Se inscrevam no canal, se vocês não são inscritos, chegaram até aqui no final do vídeo, deixa um like, dá aquela esmagada e super ajuda o conteúdo. Agradece o tempo do Vitor ter compartilhado aqui. Pode deixar um tchau pra galera e vamos terminar. Muito obrigado, gente, por acompanhar. Um beijo pro meu sogro, minha sogra, Carlos e Cleide, que acompanha Ah, também. verdade, um abraço pra vocês aí, obrigado. Carlos, meu sogro, ele é apaixonado por bicicleta, então... Ele troca ideia comigo, eu troco Troca, ideia né? com ele. Um abraço pra vocês. Tchau, gente. Até a próxima, cara. Valeu, muito obrigado, viu? Imagina. Até mais. Walking home late at night, maybe 2:30. A little drunk, but I'm alright. Cause I've been hanging with you, and it feels like love. Tell me if I'm wrong, cause it feels like love. Yeah, it feels like love. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.